Boa noite, boa noite. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu pôr o nome aqui da live no Instagram para poder fixar. Olá, olá, olá para todo mundo que está entrando aí. Sejam muito bem-vindos. Vocês que são pela primeira vez aqui, já deixo avisando que toda segunda-feira às 8 horas da noite eu faço uma live tanto aqui no Instagram quanto aqui no YouTube, então sejam muito bem-vindos. Trago muito conteúdo prático sobre inteligência corporal, sobre linguagem corporal, neurociência, como lidar com ansiedade, que é o tema de hoje. Então, como desativar aqueles gatilhos de ansiedade. Então, já chega aí mandando coraçõezinhos, dando aquele like para o Instagram entender que esse conteúdo é relevante e distribuir para mais gente, para a gente conseguir ajudar mais pessoas. E vocês fazem parte disso. Eu também consegui ser esse agente de transformação aí. Muito bem, gente. Então, assim, eu separei 6 dicas para vocês, tá? São 6 situações práticas, 6 coisas práticas que vocês vão conseguir colocar aí no dia a dia de vocês, já para conseguir começar a desativar esses gatilhos já a partir de hoje, a partir de agora. Acabando essa live, quer dizer, durante a live, enquanto eu vou falando, a gente já vai trabalhando isso. Combinado? Estão aí comprometidos? Estão afim de aprender a fazer isso? Deixa eu ver. Saudade de ouvir essa voz que acalma. Que bom, fico feliz. Engraçado que as pessoas têm me pedido muito podcast ou meditação guiada, porque gostam de me ouvir falar. Eu estou achando interessante, porque eu não gostava da minha voz, eu achava ela muito fina, muito assim, na garganta, sabe? Inclusive, deixa eu até beber uma água aqui. E aí, de tantas pessoas começarem a falar que minha voz acalma e tal, fiquem tranquilas, eu comecei a gostar mais da minha voz. E aí comecei a gravar muito vídeo, você acaba se assistindo e vai se acostumando, né? Então, assim, gente, essa live é especificamente para aquelas pessoas que, por exemplo, ficam ansiosas nos momentos de falar em público, nos momentos que elas vão interagir com uma pessoa com uma hierarquia maior que a delas, ou com uma pessoa que até sabe mais sobre um determinado assunto que você vai falar, ou que vai fazer uma prova, uma entrevista, sabe? Essas situações que você vai ser avaliado e que você quer dar o seu melhor, então surge aquela ansiedade por causa disso. E também para situações como é o momento que nós estamos vivendo agora, desse medo de se vai continuar com o emprego, se não vai, se a empresa vai continuar funcionando ou não, se vai ter que demitir funcionário, como vai ser esse novo normal. Todo esse futuro indefinido é aquilo que deixa a gente. Engasguei. Deixa a gente ansioso, porque a gente fica preocupado com o que vai acontecer no futuro e ansioso, com culpa, usando a mente criativa, usando essa tecnologia incrível que a gente tem aqui, de visualizar as possibilidades, de criar novos cenários, imaginar para cenários horríveis, para cenários que não te levam para frente. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aí. Dá até para ser cantora. Acho que não é para tanto, sabe? Eu também acho que acalma. Gente, eu vou pensar seriamente nisso. Vocês estão curtindo? Eu vou pensar seriamente fazer umas meditações guiadas aí para vocês. Quem é meu aluno do curso de Mindfulness e Movimento tem vários exercícios lá, práticos, alguns de meditação ativa, em que eu vou narrando, vou conduzindo e tal. Então, a galera já tem lá. Ah, lá, aluna extraordinária. Adoro. Gente, eu fico muito feliz quando eu vejo os alunos aqui também nas lives e tal. Fico muito feliz de ver todos vocês aqui. Muito bem, então estamos falando desses gatilhos de ansiedade. Eu quero contar uma história para vocês que foi assim: a primeira vez que eu fui chamada para palestrar em Stanford. Gente, eu fiquei. Não passava um fio de cabelo, de tensão mesmo, de frio na barriga, de ansiedade, a síndrome do impostor, de achar que eu não tinha conteúdo suficiente, que não era boa o suficiente, que ainda não estava pronta para ir lá falar isso nessa relevância.
enfim. E tinha uma coisa que me deixava tranquila, porque era para um público eminentemente feminino e de brasileiras, então eu não ia precisar falar outra língua, que aí sim ia ser. Aí eu acho que ia dar tudo aquilo que os meus alunos trazem para mim de paralisia, de ansiedade, de branco, enfim. E aí, assim, logo quando veio a notícia, deu aquele frio na barriga, e um frio na barriga, uma mistura de tipo uma excitação, assim, né? De aquela ansiedade de nossa, que legal, que nossa, desafio, mas ao mesmo tempo aquela ansiedade assim, cara, eu não tô preparada para isso, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, enfim. E aí, o que me ajudou, que são justamente a parte da metodologia que eu desenvolvi de inteligência corporal, que é o que eu vou trazer para vocês hoje, quais foram essas 6 coisas que eu fiz que me ajudaram muito nesse momento específico, tá? Então é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Oba, seja bem-vinda então. Já começou a assistir as aulas lá do Mindfulness em Movimento? Você vai ver que todo dia tem uma aula com exercício prático de uma média de 5 minutos. Então, uma prática de 5 minutos diária, você já vai ver que seus níveis de ansiedade vão baixar demais. E na aula de hoje você vai entender por quê. Inclusive, tem um dos exercícios aqui que você vai conhecer lá no curso de forma mais aprofundada. Então, vamos lá. Primeira coisa, gente. A gente tem no nosso corpo e a nossa mente está completamente interligado, né? Quando eu falo nosso corpo e a nossa mente, é muito mais para um fim didático, mas ele está completamente ligado aqui quando um interfere no outro, né? E a base da metodologia que eu desenvolvi é justamente você conseguir trabalhar o seu corpo, mudar o seu corpo para mudar a sua mente. Porque o que está dentro aqui da mente, sabe aquelas cenas de cinema, de quando uma pessoa está em pânico, está em alerta, está ansioso e tal, que lá dentro da cabeça dela é como se tivesse várias pessoinhas correndo, e sirene tocando, e luz, giroflex, enfim, que é para ilustrar a chuva de informações, de tensões que estão lá no cérebro da pessoa. Então, o nosso corpo é a parte visível da nossa mente. E é justamente isso que acontece quando nós estamos ansiosos. Esse correr lá tudo vem para o roer a unha, vem para o tamborilar os dedos, estralar, sabe quando você fica chacoalhando a perna? Vem por essa insônia, por exemplo, que vem esse pensamento um atrás do outro e tal. E aí o que acontece? Por que entra a falta de confiança aí, entra a insegurança, entra a síndrome do impostor? Porque quando a gente está ansioso, quando a gente está nesse estado de alerta, o nosso cortisol vai lá nas alturas. E o cortisol, ele impede, ele inibe, ele vai contra aos níveis de testosterona, que são os hormônios que dão pra gente essa sensação de poder, essa sensação de autoconfiança. Então, para a gente conseguir subir a nossa autoconfiança, a gente precisa diminuir esse cortisol, precisa diminuir esse estresse, essa ansiedade, tá? E a maioria das vezes, a gente não consegue fazer isso só no forma mental. Então, assim, eu me preparei, então eu não tenho por que ter medo do que vai acontecer lá. Eu já me preveni com tudo, com slide, eu imprimi slide para fazer a apresentação lá, então não tem nada que possa dar errado que eu não estou preparado. Então, é claro que essas coisas vão dando uma segurança maior para a gente, mas não, quem já passou isso na pele sabe que não tem o que você pense, não tem o que você fale mentalmente para você mesmo que vai fazer com que você se sinta menos ansioso. Não tem quem fale para você que você é incrível e tal, que vá mudar isso. E o nosso corpo, a gente tem tecnologia, a gente é muito perfeito mesmo. Nós temos tecnologias que podem potencializar as nossas virtudes, se a gente souber usar, se a gente entender isso. Então, assim,
mudando o corpo, estimulando isso através do corpo, a gente consegue mudar isso lá na mente. Então, a gente consegue mudar esses pensamentos todos autodestrutivos, a gente consegue frear eles. Essas emoções de ansiedade, é que a ansiedade em si só não é uma emoção, né? É um estado emocional, mas não é uma emoção em si, mas em cima dela vem, às vezes, raiva, vem baixa autoestima, vem tristeza, enfim, vem um monte de emoções aí junto. Então, mudando o corpo, a gente consegue mudar esses estados mentais para fazer com que a nossa performance seja melhor lá, maior. Ok. E tem uma outra coisa que acontece quando o nosso cortisol, quando a gente está nesse estado de ansiedade, que a gente fica gerenciando as nossas emoções lá de alerta e a gente perde o nosso potencial de planejamento, de estratégia, de criatividade, de improvisação. Ou seja, todas as situações que a gente precisa para sair de crises, para conseguir ter jogo de cintura para falar bem, lá no meu caso, que era lá em Stanford, ou nos casos que eu falei agora, questão de perder o emprego, se vai contrair o Covid ou não. Tá? Tudo isso a gente precisa ter uma clareza mental, uma tranquilidade, uma serenidade para conseguir pensar mais estrategicamente, porque se eu perder o emprego, eu tenho outros recursos, eu tenho outro jogo de cintura para conseguir fazer uma renda extra, para me desvirar e fazer e tal. Eu tenho essa pulsão de realmente ir proativamente pensar de uma forma criativa para resolver aquilo. E eu não fico só na posição de lamentação, e ficar sentindo o peso da crise, tá? Não quer dizer que você não vai sentir, não vai ficar triste, não vai ser difícil, mas você consegue resolver com muito menos esforço, com muito menos sofrimento, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu fiz e que serve para praticamente todas as situações, que é assim, tem uma técnica chamada visualização criativa. O que isso faz? Ele abre as infinitas possibilidades daquilo que a gente quer fazer. Então, qualquer habilidade, qualquer situação que você queira se sair muito bem nela, se for alguma situação que você já fez trocentas vezes, você vai fazer aquilo com muito mais destreza, com muito mais jogo de cintura, muito melhor. E tem situações que a gente não consegue passar por ela várias vezes para conseguir ter esse treino, né? Quando a gente faz, quando eu já fiz mais de 20 palestras dessa aqui, então para mim é tranquilo, não sei o quê. Beleza, eu fico mais tranquila para ir lá fazer e ter mais jogo de cintura. Mas se eu vou fazer a primeira palestra, eu não tenho isso, eu não tenho essas 20 treinos. E essa técnica de visualização criativa, ela traz para a gente esse treino. Então, eu vou explicar como é que funciona. Inclusive, quero convidar vocês aí já para começar a praticar, e assim vocês já entendem como é que funciona. Então, fechem os olhinhos aí um pouquinho. Inspira, expira bem profundo. E aí se imagina naquela situação que você tá com medo de enfrentar ou que aquilo que está te gerando ansiedade. Então, no meu caso lá, que era a palestra em Stanford, eu me imaginava lá. Eu não sabia como era a sala, eu não sabia quem ia estar lá assistindo, eu não sabia como ia ser, se tinha palco, se não tinha, se tinha projetor na parede ou se era púlpito, eu não sabia de nada. Então, eu imaginava aquilo que eu criei na minha imagem. Então, eu criava a situação, eu lá na palestra em Stanford, falando toda a minha palestra, olhando para aquelas pessoas. E aí, quanto mais recurso de criatividade de realidade vocês trouxerem para essa visualização, mais o seu cérebro entende aquilo como um treino mesmo. E aí eu me imaginava, daí lá em Stanford, dando a palestra que normalmente eu dou, e por exemplo, a minha palestra dura em média 50 minutos. Então, beleza, o meu tempo de treino, de visualização, durava 50 minutos. Então, eu realmente imaginava que eu estava vivenciando
aquela cena lá, falando, fazendo piada, sendo mais descontraída, que é o jeito que normalmente, quando eu tô mais tranquila, não sou aquela pessoa super séria, sou mais tranquila e tal, e eu me saindo muito bem e com uma linguagem corporal confiante, mas sorrindo assim, e as pessoas olhando para mim e fazendo assim com a cabeça, interessadas, com o corpo para frente, assim, ok. Por que eu fazia isso? Porque quando eu visualizava aquilo, para o meu cérebro não tinha muita diferença se aquilo estava realmente acontecendo ou se eu estava simplesmente criando uma imagem daquilo. E olha que legal, fizeram isso com pianistas profissionais e metade dos pianistas só imaginavam tocando uma música nova, vendo a partitura lá, mas só imaginando tocando, e outro metade de pianistas realmente treinando aquela nova partitura. E os dois grupos de pianistas melhoraram a performance deles naquela música, conseguiram tocar aquela música. É claro que os que literalmente tocaram, eles tiveram uma performance melhor. Mas qual é o ponto? Que os dois tiveram aumentos de performance. Os dois conseguiram tocar a música. E a mesma coisa com a gente. Então, situações de entrevista, de emprego, situações que vocês vão ser avaliados. Se vocês. É como se tivesse passando por aquelas situações muitas vezes. E aí, quando eu cheguei lá em Stanford para palestrar, para mim já era a 43ª vez que eu estava fazendo aquela palestra ali em Stanford. Então eu fui construindo essa confiança ao longo desses treinos. E aí, como eu não podia estar lá, fazer 40 vezes uma palestra em Stanford para conseguir fazer bem, eu fazia isso através da visualização. E isso foi construindo aos poucos a minha autoconfiança, foi minando a síndrome do impostor e foi deixando cada vez a minha performance melhor. E aí, quando eu cheguei lá, é quase como se eu, assim, já sei fazer isso com o pé nas costas. E aí fiz super tranquilo e a minha performance foi muito melhor. E eu fiquei muito mais tranquila no dia, principalmente. Porque assim, a ansiedade, ela até acontecer, ela, né? Normalmente você fica um pouco ansioso, mas tipo no dia, minutos antes que você tem que fazer a palestra, a entrevista, a prova, seja o que for, parece que intensifica isso. Então, quando chegou lá no momento, eu não tive muito esse pico, não. Eu tive, claro, um pouco, mas esse pouco é normal, é bom que exista, porque isso traz para gente um foco, um poder de atenção ali, então a gente não é tão displicente para fazer as coisas, tá? Isso faz muita diferença. Então, esse foi o primeiro exercício prático aqui para vocês, e vocês podem fazer isso para desenvolver qualquer habilidade que vocês queiram. Então, eu gostaria de me portar com mais autoconfiança com a minha equipe e tal. Então, beleza, treina lá. Se imagina o quanto mais você trouxer dados de verdade para essa visualização, melhor. Então, se você conseguir trazer, se é um lugar que você tem um cheiro característico, então você lembrar daquele cheiro, você pensar na roupa que você está, então se imaginar com aquela roupa, ou se você tiver, por exemplo, treinando na sua casa, você fechar os olhos e literalmente fazer os movimentos que você está imaginando que você está fazendo lá no momento, mais ainda você vai dando mais recurso para o seu cérebro entender aquilo e usar aquilo como treino. Porque aí no momento que você vai lá realmente para fazer o negócio, você vai fazer aquilo que você está quase no piloto automático já, porque você está tão acostumado a fazer aquilo. E aí, se você treinou meia bomba, você vai fazer lá meia bomba, tá? Vamos lá. Thaís, se gravar palestrando pode ser positivo para controlar a ansiedade na hora do vamos ver? Então, é muito legal gravar a palestra para você se assistir, porque no momento que você está lá, a não ser que você tenha desenvolvido muito a inteligência corporal para conseguir
ter essa percepção sutil dali, mas normalmente quando você está assistindo, está mais relaxado, você pega as sutilezas que quando você está lá no momento você não pega. Então é muito legal para ter esse parâmetro. Agora, para controle de ansiedade, tem pessoas às vezes que ficam mais ansiosas porque elas acham que elas estavam indo melhor do que elas realmente estavam, e aí quando elas assistem, elas falam, putz, tá ruim, e aí fica mais ansioso ou fica mais inseguro por causa disso, ou fica, ai meu Deus, sentindo ridículo por aquilo que viu, ou tem aquele momento assim também que você tanto assistir, que você fica acostumado e aí você já não tem mais tanto esse filtro crítico aí para isso, tá? Mas, em geral, para usar essa tecnologia do corpo para você conseguir treinar essa habilidade, melhor imaginar, tá? Porque aí você já consegue fazer os ajustes ali, e daí tem a tecnologia de propriocepção, então a sua própria percepção do corpo ali, que é diferente de quando é visual. Que beleza, tem os neurônios de espelho, você consegue até espelhar, mas aí nesse caso é melhor você assistir, por exemplo, a palestra de um palestrante que você acha muito foda, assim, muito incrível, que você gostaria de ser como ele. Aí sim, porque aí você começa por neurônio espelho modelar aquilo que você quer se tornar, tá? Deu para entender? A melhor treinadora do Brasil. Ó, quem fala é o melhor saxofonista do Brasil, isso sim. E aí, Jairo, bom te ver por aqui. Ok? Então, assim, essa foi a primeira parte prática aí para vocês. Calma que tem mais 6, gente. Tem mais 5, né? Que são 6 que eu vou falar hoje aqui. Então, vamos lá. O segundo é assim. Gente, o mesmo princípio que a gente fala, e eu já vou falar a quinta junto, que eu falo lá das poses de poder. Lembra das poses de poder, da Amy Cuddy, quando você faz uma postura mais aberta, peito mais aberto, dá espaço aqui no sovaco, deixa o sovaco ventilar. Então, quando a gente faz pose, por exemplo, de Mulher Maravilha, Superman, ou assim, da Vitória e tal, quando a gente abre, a gente expande o nosso corpo, a gente começa a estimular a autoconfiança, começa a estimular a testosterona e diminuir o cortisol, então diminuir essa ansiedade. Então, essa já era uma dica aí, mas é que essa eu já falo tanto para vocês que vocês já devem estar super acostumados. Mas sempre, gente, toda vez, antes de subir no palco para fazer uma palestra, antes de ir para uma entrevista, antes de fazer uma reunião, eu faço pose de Mulher Maravilha sempre, porque faz muita diferença. E quem coloca em prática sente a diferença. Eu recebo feedback quase rotineiro aqui de vocês sobre isso, porque faz muita diferença mesmo. Porque faz, gente, muda o hormônio lá. E aí, mudando o hormônio, muda pensamento, sentimento e atitude em consequência, vira uma reação em cadeia. Então, já dei aqui a dica 5 já para vocês. Mas do mesmo princípio disso, de quando a gente expande o nosso corpo, a gente manda informação para o cérebro de desativar esses gatilhos de ansiedade. Porque o que acontece? Fiquei ansioso. O que o corpo faz? Ele se prepara para o piloto automático, ele se prepara para sobreviver. Então, ele está usando todo o recurso dele para os órgãos vitais, para pensar e agir, reagir só. Então, eu estou aqui só no impulso, só agindo por impulso. E é por isso que, por exemplo, situações que geram ansiedade, como agora nós estamos vivendo um momento de crise, galera em casa e tal, gera muito comportamento por impulso, que é fazer compra, comer. Então, tem muita gente comendo mais do que deveria, mais do que gostaria, fazendo mais compra do que deveria, por causa disso, por causa desses mecanismos aí da ansiedade, tá? Então, a gente tende a ficar mais suscetível a não pensar tão racionalmente, pensar mais de forma automática. Então, a gente fica tomando as coisas por impulso, gastando mais dinheiro, comendo coisas que não vão fazer bem pra gente e tendo outras atitudes e decisões aí que não vão levar a gente muito para lugar nenhum. Mas, enfim, então, assim, quando eu
estou ansioso, o meu cérebro, ele contrai a musculatura, então é quase para eu... Porque pensando lá na sobrevivência, eu preciso me camuflar, mas ao mesmo tempo eu tô aqui, ó, preparado para lutar se eu precisar ou para fugir. E aí, o que que a gente faz antes de, por exemplo, correr? A gente contrai, né? A gente faz essa retração para trás para poder sair, porque se eu tô assim para frente já, eu tô quase desequilibrando e eu não tenho impulso para ir para frente, né? Então, eu faço isso com o corpo inteiro. Meu corpo se contrai inteiro para poder explodir se precisar. Então, as cordas vocais contraem, por isso que muitas pessoas ficam com a voz mais fraca ou fica com a voz mais fina, mais esquisita quando tá ansioso, quando tá nervoso. É por isso que o coração dispara, porque ele precisa levar sangue para todos os órgãos vitais, para preservar essa espécie, esse corpo. Então ele bombeia, 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 e o que o pulmão faz? Comprime junto, porque comprimiu a musculatura. Ok. Então, quando a gente começa a expandir o nosso corpo, a gente começa a relaxar mais a musculatura do pulmão, aqui das costelas, né? Musculatura do pulmão não tem. A musculatura aqui das costelas para deixar o pulmão expandir. Quando o pulmão consegue mais expandir, porque quando a gente está ansioso, pode perceber que a nossa respiração está curtinha e está aqui, tá presa aqui e curtinha. Quando você conscientemente começa a respirar e ampliar esse pulmão, ele começa a mandar mensagem para o coração falando, filho, não precisa mais disso não, pode ser, acompanha eu aqui que tá bom. E aí o coração começa a desacelerar, começa a ficar mais tranquilo por causa desse estímulo do pulmão. Pulmão ampliando mais, expandindo caixa torácica, tá? Incentivando, tá estimulando a autoconfiança. Coração diminuindo a batida, ele começa a mandar mensagem para o cérebro falando, oh, peraí, não é alerta não. E começa a desativar todos os gatilhos de ansiedade. Então, a respiração e o expandir o corpo são duas tecnologias que a gente tem aqui no nosso corpo para desativar os gatilhos de ansiedade. Então, tanto você expandir o corpo, então seja pelas poses de poder, seja pela respiração, e até legal, por exemplo, vocês colocarem a mão, por exemplo, ou aqui no umbigo, ou aqui bem na cintura, e sentir o pulmão abrindo e fechando. E respira assim, ó. Profundo. E é claro que no início, quando vocês estão ansiosos, ainda vai estar tenso, vai ser mais difícil, a respiração não vai estar tão fluida. Então, eu gosto de fazer muito a métrica 4-2-4-2 no início. Então, você inspira em 4 segundos, segura em 2, solta em 4, segura em 2. E vai fazendo isso até sentir que deu uma relaxada, que dá para fazer, por exemplo, com 6. Dá para ampliar um pouco mais essa respiração. Aí você amplia, faz 6, 3, 6, 3. Inspira em 6, segura 3, solta em 6, segura 3. E vai fazendo isso e vai ampliando à medida que der, ou vai deixando mais lenta essa conta. Se antes era 1, 2, 3, 4, você começa a fazer 1, 2, 3, 4, tá? Que isso começa a mandar mensagem para reação em cadeia para desativar os gatilhos de ansiedade. Tem mais uma história, além dessa de Stanford, foi a primeira vez que eu fui numa empresa assim grande, com nome, que eu ia me apresentar, ia falar, eles me chamaram para ver sobre o meu treinamento, que eles queriam treinar alguns executivos lá, e aí eu fui, era na Latam, olha só a responsa. Aí cheguei lá, no Uber, era 15 minutos até chegar lá, né? Eu fui assim, sentada, né, com a pose da Mulher Maravilha, e fui respirando, porque meu coração tava assim, eu tava sentindo ele bater aqui, assim, de tanto que ele tava acelerado, tava literalmente na boca. E aí eu fui, até que eu cheguei lá, eu tava mais calma para conseguir realmente
mostrar o meu trabalho e mostrar sobre o que eu estava falando e, enfim, e conseguir. E aí fechei o contrato, o que foi muito legal. Então, assim, essas coisas, gente, são tecnologias que nós temos, tecnologias humanas que nós nascemos com elas, e se nós aprendermos a usar elas, a gente não precisa ficar tomando tarja preta, a gente não precisa ficar quebrando a cara, ou às vezes a gente até se sai bem lá, consegue fechar o contrato, consegue passar na prova e tal, mas aqui dentro tá um inferno. E ninguém precisa viver nesse inferno. A vida é para ter movimento, é para ser leve, é para ser alegre. Se não está tendo isso, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa que não está funcionando direito. Se está pesado, se está difícil, se está tendo muito esforço, para tudo, vamos rever o que tá aprendendo, tá? Então, esse tipo de tecnologia do nosso corpo, quando a gente começa a usar, começa a trazer leveza, trazer movimento para o nosso corpo, tá? Deixa eu ver o que vocês estão mandando. Corda vocal fina na ansiedade, essa sou eu. Então, faz isso, respira bem profundo que vai te ajudar. E vai expandindo o seu corpo também. Porque são essas duas coisas que vão dando mensagens para o cérebro. Porque o cérebro, assim, ele se conversa, né? Ele entende qual linguagem. Ele entende a linguagem do impulso elétrico do neurônio. Então, quando você entende como comunicar isso para ele, ele começa a fazer aquilo que você quer. Você começa a ter o domínio sobre você mesmo, né? Não é mais as coisas que te dominam, não é mais a ansiedade que te domina, a depressão que te domina, a baixa autoconfiança que te domina. Você tem isso. Isso não quer dizer que às vezes você vai sentir raiva, às vezes você vai ficar super excitado com alguma coisa, ou que às vezes você vai ficar triste, ou que não vai sair as coisas do jeito que você queria. Não, elas vão acontecer. Mas elas vão acontecer com menos vezes, elas vão acontecer e você vai passar por ela de uma forma muito mais tranquila, muito mais fácil, com muito mais criatividade, tá? E para entrevista de emprego, a mesma coisa, tá? São as mesmas dicas. Porque são para situações que vão te gerar ansiedade. Então, por exemplo, diferente de uma palestra, uma entrevista de emprego, enquanto a outra pessoa está te perguntando, você consegue, por exemplo, ir respirando mais profundo. Daí não precisa contar, né? 4, 2, 4, 2. Não, só pensa em respirar profundo e comprido. E baixar, tirar a respiração daqui e trazer ela para a barriga. E aí você consegue ir acalmando e diminuindo essa ansiedade aí, tá? E antes sempre, gente, expande o corpo, Mulher Maravilha, pose da vitória, seja o que vocês se sentirem mais confortável. Então já falamos de visualização criativa, já falamos de pose de poder e já falamos de respiração. Temos mais 3 exercícios práticos aqui para nossa live de hoje. Então vamos lá, quero saber o que vocês estão achando, tá ajudando, tá fazendo sentido? Quero saber de vocês aí, me contem para eu poder calibrar aqui se precisa dar mais exemplo e ir mais fundo em alguma coisa, tá? Oi, 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 quem tá me dando oi aí? Ok, então vamos lá. Próximo. Agora, esse aqui, algumas pessoas que assistiram a aula gratuita, que está disponível lá de Mindfulness em Movimento no meu site, já devem ter visto. E essa é muito boa para quem fica ansioso e tem insônia por causa da ansiedade, tá? Perfeito, já estou treinando a respiração aqui, muito bem. E você é Julie, como que é? Juliana, será? Você que é aluna do Mindfulness em Movimento, né? Você vai ver lá, vai ter um monte de exercício para você fazer, você vai ter um mapa cibernético aí da tecnologia do corpo para desativar todos esses gatilhos. Vai ajudar demais. Você já começa a respirar aí, você já vai chegar lá avançado. Ok, então vamos lá. Estou fazendo a respiração, muito bom, muito bom. Isso aí, gente. O mais legal é vocês colocarem em prática. Porque é aquela coisa que vocês não precisam acreditar, não precisam, às vezes, até entender.
Põe em prática, que vocês vão sentir o resultado. E é isso que importa no fim das contas. É claro que saber mais ou menos como é que funciona, porque aí vocês conseguem adaptar para o jeito de vocês, para a situação que vocês estão vivenciando ali. E é por isso que muitas das vezes eu trago também esses bastidores, o que está por trás aí, para vocês conseguirem ampliar isso nas situações, e não só literalmente nessas que eu estou falando. Mas, gente, mesmo que não entendeu direito, mas entendeu como é que põe o exercício em prática, põe, que vocês vão sentir os resultados aí, tá? Porque é tecnologia que a gente tem aqui. É que nem, por exemplo, fazer pesquisa no Google, entendeu? Você não precisa acreditar, não precisa fazer sentido. Você vai lá e joga alguma coisa, vai aparecer assuntos sobre aquilo que você pesquisou lá, porque a tecnologia funciona assim. É a mesma coisa com a tecnologia do nosso corpo, tá? Às vezes, quando você entende mais ou menos como é que funciona o buscador lá, você consegue fazer perguntas melhores que vão te dar melhores respostas, mas um pouco de resposta você vai ter. Mesma coisa que com a nossa tecnologia do corpo, tá? Deixa eu ver aqui, está fazendo sentido? Muito bem, muito bem. Então, vamos seguir aqui. Temos mais 3 dicas práticas. Então, eu prometi que eu ia falar uma que vai ajudar as pessoas com insônia. Gente, o que acontece? Parte da insônia, e aqui eu vou falar insônia que está relacionada à ansiedade, tá? Porque aí tem insônia que tem mais a ver com desequilíbrio hormonal, tem se você tomar 1 milhão de café ao longo do dia, você vai ter insônia. Enfim, tem outros hábitos também que contribuem para a insônia. Mas se a insônia de vocês tiver a ver com o processo ansioso, então, porque a cabeça está acelerada, porque você está estressado, porque vai acontecer alguma coisa no dia seguinte, então aquela entrevista, aquela palestra vai acontecer no dia seguinte, então você está mais ansioso, e aí tem mais insônia, aí vai funcionar o que eu vou falar para vocês. Então já aproveita, gente, ó, aperta aqui no aviãozinho, compartilha com aquelas pessoas que vocês sabem que tem insônia. Gente, quanto de gente que tem insônia e que está estressado, e isso vai estressando mais ainda, porque trabalhar com sono, trabalhar sem ter dormido, um sono reparador, gente, faz a gente não pensar direito, acaba com a autoestima, acaba com tudo. Então, ajuda essas pessoas. Compartilha aí no grupo da família, ó, vocês aí do YouTube também, para ajudar essas pessoas a conseguirem dormirem mais tranquilas, pelo menos essa noite. Então, vamos lá. O que acontece? Quando a gente está nesse pensamento acelerado, está ansioso, a gente tá com o pensamento tudo aqui, né? Tá acontecendo 1 milhão de coisas aqui na cabeça. Está um fervilhão, tá vindo ideias, tá pensando em futuros cenários, em possíveis coisas que podem dar cagada, tem medo rolando, enfim. Então tá acontecendo muita coisa aqui dentro da cabeça, imaginando, pensando e tal. Isso quer dizer que o nosso corpo levou muito nosso sangue para cá, para conseguir alimentar esse monte de movimento que está acontecendo aqui internamente. E aí, o que a gente faz? A gente pode enganar o sistema, vamos hackear o sistema aí do corpo. Então, se a gente conseguir fazer com que o sangue que está aqui alimentando isso saia daí e vá lá para o pé, por exemplo, a gente começa a desacelerar, porque não tem mais aquele alimento para os pensamentos acelerados, não tem mais aquele combustível para ele conseguir, então ele vai desacelerando. Mesma coisa de um carro sem combustível, ele começa até que ele para, e aí você vai conseguir adormecer. E aí a gente consegue dar essa hackeada, essa enganada aí no sistema, para levar o sangue para os pés e tirar ele da cabeça. Então, sabe, cabeça fria e coração quente? É mais ou menos isso, só que é cabeça fria e pé quente. Então, assim, tem meu professor, Vanderlei Paz, ele fala que uma das coisas que ajuda isso é você jogar um pouco de água fria nos pés. Isso vem da medicina chinesa. Por quê? O que o corpo acontece quando você joga um estímulo super gelado num local?
Ele vai levar o sangue para aquele lugar, para aquecer aquele lugar, para trazer para o equilíbrio de novo, para a harmonia que estava antes. Então, dá uma chuveirada de água gelada nos pés antes de dormir é o primeiro estímulo para fazer esse sangue sair daqui e ir para os pés. Segunda coisa, antes de lavar o pé, se imagina caminhando, por exemplo, à noite. Então, acabou o jantar, não sei o quê. Se imagina caminhando, todo momento que você sair da cozinha para o seu quarto, ou mesmo se você não está caminhando aí por algum motivo, mas então caminha um pouco aí, imaginando que você está massageando o chão. Sabe quando a gente caminha na areia da praia, que a gente sente assim a areia abraçar o pé? Então, traz esse estímulo visual e ao mesmo tempo essa atenção para massagear o pé. Porque isso, o que vai acontecer? O cérebro vai levar a atenção dele para o pé e vai falar: opa, estão usando isso aqui, então preciso levar sangue para lá. E aí vai estimular o sangue descer. Beleza, então caminha aí uns 2 minutos, imaginando isso, massageando a terra, joga água fria no pé, deita. Deitou, desliga tudo, celular, TV e tal. E aí você vai imaginar que você está caminhando. E aí pode ser num local que você goste. E aí eu gosto de imaginar na areia por causa desse pé que faz assim. E imagina, porque de novo, volta lá para o exercício 1. Para o nosso cérebro não tem tanta diferença se eu estou realmente fazendo algo ou se eu estou imaginando aquilo. Então, quando eu me imagino caminhando, o cérebro fala: opa, tá precisando de sangue, de informação, de coisa lá para o pé, para a perna, para fazer essa ação. Então, ele vai começar a distribuir. E isso vai te ajudar a adormecer com muito mais tranquilidade. Então, quem tem insônia aí por causa de ansiedade, façam essas 3 coisas: caminhar massageando a terra, água gelada nos pés, e aí desliga tudo, TV, celular, luz, e se imagina caminhando na areia da praia, assim, tranquilo, feliz e tal. E é claro que nos primeiros dias vai ser mais difícil, porque vai vir o pensamento, vai pensar em outras coisas, nos problemas e tal, mas todo momento que vier problema e coisa que você tem que resolver, volta a caminhar na beira da praia, imaginando o pé lá e tal. E depois vocês me contam quão bem vocês dormiram, tá? Já tem um depoimento lá do curso de Mindfulness em Movimento de uma menina, tanto que tinha TAG, que é transtorno de ansiedade generalizado, que melhorou demais e não tinha psiquiatra, remédio tarja preta que conseguisse fazer ela diminuir a ansiedade. E também outra com relação à insônia, que só começar a desacelerar e fazer alguns exercícios ao longo do dia já melhorou muito as noites de sono dela. Então, eu espero realmente que vocês façam essas 3 coisas aí, quem tem insônia, e me mandem os resultados para eu saber, tá? Deixa eu ver o que mais. Estou passando as dicas para minha irmã. Isso aí, gente. Compartilhem, tá? Essas informações aí, para a gente ajudar as pessoas. Está todo mundo vivendo tão estressado e com a vida está tão pesada para tanta gente. Então, se a gente conseguir trazer coisas tão simples que elas conseguem colocar em prática, que vai trazer mais leveza, vai trazer mais serenidade, nossa, gente, é o mundo dos sonhos para mim mesmo. E eu trabalho com o corpo justamente para isso, para ajudar as pessoas de uma forma muito prática a conseguirem serem mais felizes, mais livres, mais leves, serem quem a gente nasceu para ser mesmo, né? Porque ninguém nasceu para viver um inferno aqui dentro. Então, assim, falei de visualização criativa, falei de respiração, falei de massagear a terra, falei das poses de poder. Quanto minutos de ducha gelada? Pode ser assim, tipo uns 30 segundos, não precisa ser um tempão, não. Só o suficiente para você sentir que deu aquela gelada mesmo no pé, tá?
Não precisa ser muito tempo. E uma coisa que normalmente me perguntam, seca o pé? Não seca o pé? Pode secar o pé, tá? Não precisa ir com o pé gelado. E agora nesse friozinho aí, eu não sei onde vocês estão aí, se tá quente ou se tá frio, mas aqui em São Paulo tá friozinho, e aí agora nesse friozinho fazer gelado, ducha gelada. E mesmo quem tem o pé gelado, faz a ducha gelada, tá? Para dar um estímulo maior aí, tá bom? Então falando aqui, imagine o céu azul perto do mar, isso mesmo. Ok. Fala de novo. Então, eu vou falar de novo para vocês assistirem a aula gratuita, é linguagensqueconectam.com.br. E aí lá tem no menu, onde tem os cursos, tem lá o de Mindfulness e Movimento. Lá está disponível a aula gratuita para vocês. Mas eu também vou deixar aqui no Instagram, tá bom? Beleza. E aí vamos para o nosso último. O último, gente, ele vem das artes marciais. Tem um movimento das artes marciais que chamam mãos de seda. E algumas pessoas que me acompanham aqui há um tempo sabem que as nossas mãos têm uma ligação muito grande com o cérebro, é a parte do corpo que tem mais ligação direta mesmo. A gente tem muito estímulo a partir das mãos. Então a gente consegue ter um estímulo maior, né? E ter esse atalho aí com as nossas questões cerebrais muito mais rápidas quando a gente sabe o que fazer com as nossas mãos. E assim, lembra que eu falei que o corpo é a parte visível da mente? Então, se eu faço alterações no corpo, eu estou fazendo alterações na minha mente. Então, suavizar o nosso corpo vai fazer o nosso tom de voz ser suavizado, vai fazer a nossa mente ser suavizada, os nossos pensamentos. Eles vão ficar menos. Porque pensamento com espeto, né? Espeteiro, são aqueles pensamentos de faísca, são aqueles pensamentos impulsivos, aqueles pensamentos que normalmente não conectam. São aqueles pensamentos de julgamento, que não agregam e que só destroem as relações. Quando a gente começa a trazer suavidade para o nosso corpo, a gente consegue trazer essa sinuosidade, essa adaptação, esse jogo de cintura também para nossa mente. Então, inclusive, a forma como a gente se coloca para as outras pessoas, como a nossa linguagem acaba sendo transformada, é muito mais agregadora, é muito mais consciente, menos automática, muito mais acolhedora do que espeteira, do que quando espeta, tá? Então, quando a gente suaviza os nossos gestos, suaviza a nossa mão como se fosse uma seda, né? Mãos de seda lá dos artes marciais. E isso a gente pode fazer, seja assim, pegar um movimento, tipo esse que eu estou fazendo, e fazer um pouco, seja você prestar atenção nisso no seu dia a dia. Então, eu estou aqui falando para vocês, estou pensando em fazer gestos suaves com as minhas mãos enquanto conto isso para vocês. Aí vocês vão contar sobre a live que vocês assistiram hoje para alguém. E aí vocês vão contar dos exercícios para ajudar na insônia, não sei o quê, e aí vocês vão contar de uma forma suave. Isso vai contaminando as outras pessoas também por neurônio espelho. Então, você vai suavizando o ambiente também, vai construindo. Para de ser um ambiente também agressivo. Isso vai impactar na como a comunicação da outra pessoa vem para você também. Então, suavizar os seus gestos vai ajudar a suavizar a sua mente e a suavizar toda a atmosfera do ambiente, tá? Muito bem, então foram 6 dicas aí. E a dica maior para vocês é que tem uma aula totalmente gratuita que veio do meu programa de Mindfulness em Movimento, que é um programa de 8 semanas para conseguir diminuir a ansiedade. Então, são todos exercícios práticos, como esses que eu apresentei aqui para vocês, para a gente aprender a usar a tecnologia do nosso corpo da melhor forma, para conseguir mexer lá na nossa mente, tá bom? Então, eu espero vocês lá. Já tem alguns alunos aí do programa de Mindfulness em Movimento que já mandaram mensagem aqui. É só vocês entrarem lá no link que está na descrição aqui no YouTube e aproveitem os conteúdos gratuitos que tem aí para vocês, ok? Mais alguma pergunta, gente? Deixa eu ver.
Teve uma galera que entrou agora no finalzinho. Galera que entrou agora no finalzinho, a live no YouTube fica durante 7 dias lá disponível para vocês assistirem, tá? Muito bem, nenhuma pergunta. Então é isso, gente. 6 exercícios práticos. Me contem, me marquem nos stories, mandem direct, o que for, e-mail, porque eu adoro saber que está fazendo sentido para vocês, que vocês estão sentindo diferença aí, tá bom? E bem-vinda, Juliana. Olá, mais um aluno aí. Muito bem, gente. Então, um beijo, boa noite para vocês e a gente se vê. Ah, obrigada, obrigada. E a gente se vê na semana que vem com muito mais conteúdo aqui para vocês. Beijo, fui!